Não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista concedida a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e a Florestan Fernandes Júnior, no dia 26 de abril, na sexta-feira passada. Lula concedeu a tão esperada entrevista pelo fato de que, durante muitos dias, até meses, ele foi impedido de conceder essa entrevista, que foi a pedido, né, desses dois jornalistas. Inclusive havia assim até uma desesperança de que isso jamais pudesse acontecer. E de repente o STF concede esse direito a Lula de dar essa entrevista, essa tão esperada entrevista que foi dada no dia 26 para esses dois jornalistas. Então eu quero trazer aqui alguns destaques assim dessa entrevista e eu queria assim também, antes de, inclusive até de falar dos destaques, o que eu percebi, não só eu, mas eu tenho certeza assim, boa parte dos brasileiros tem percebido isso, assim a lucidez, né, a lucidez de Lula. Isso foi uma coisa assim que me impressionou muito. E também a sua inteligência, como todos nós já sabemos, né? A inteligência dele é muito grande. É um senhor de 73 anos, aquela capacidade de memória, de lembrar, né? De lembrar de uma série de coisas que foi assim, inclusive durante o seu governo, de tudo que ele fez, né? Pelo país. Mas essa capacidade de Lula, sim, é que tem chamado muita atenção, né? E aí, como eu estou dizendo, né, um senhor de idade, de 73 anos, é, na sua entrevista, pela minha percepção, ele tem dado assim uma aula, né, para falar a verdade, assim, uma aula. Nem se fala, inclusive, uma aula de economia, né? As ações do governo para poder, inclusive, melhorar o país, para poder fazer com que haja crescimento, o tal do crescimento econômico, como tanto vem falando, né, no governo Jair Bolsonaro. Aí propõe essa reforma da Previdência, que já está mais do que claro, que é uma deforma e não uma reforma, que fragiliza o trabalhador, que persegue o trabalhador, que tira os direitos dos pequenos trabalhadores. E é interessante que o Lula ele menciona também isso daí, né? Porque como que nós vamos pensar assim, num crescimento econômico dessa maneira? E sem dizer também que empresas quebrando, né? E assim por diante, que já está acontecendo no Brasil e que a tendência pode piorar cada vez mais. Então, muito rapidamente, antes da entrevista, o Lula ele fez ele expôs, né, inclusive até através de um escrito que ele fez, ele pediu licença, né, antes da entrevista e fez assim uma leitura, uma exposição sobre a sua condenação. Então ele relembrou todo o procedimento, tudo o que aconteceu, né? Sempre batendo firme de que a sua prisão foi uma prisão ilegal, que ele é inocente, e reafirmando que há provas suficientes em relação a isso, pedindo que inclusive a justiça leve em consideração os autos do processo, né? Ele bate muito firme em cima disso, tendo em vista que a condenação dele, que aconteceu, todos nós já sabemos, durante todo o processo de sua condenação, ela teve como base não apenas aquilo que é comprovado, por exemplo, no processo, que os seus advogados vêm batendo muito firme em cima disso, mas ficou em forma assim de informações, por exemplo, de imprensa, de delações premiadas e tudo mais, mas sem que se fosse um pouco mais firme em relação a provas materiais e assim por diante. O que ele questiona, inclusive, é
que onde está o dinheiro, por exemplo, se ele roubou, se ele afundou o país, ou se o PT afundou esse país, ele também quer saber onde que está esse dinheiro, onde é que está essa, materialmente falando, a comprovação dessa sua condenação, sendo que já está mais do que comprovado que o triplex não é dele e que também o sítio de Atibaia não é dele. Aí ele relembrou lá, né, que a prisão dele fica-se mais que evidente que teve como objetivo de impedi-lo de disputar a eleição presidencial e que com certeza ele ganharia no primeiro turno. Então, toda esse jogo, toda essa que tudo isso que aconteceu, toda essa perseguição, né? E ele lembra, inclusive, desde o período do impeachment da presidenta Dilma até o momento em que acontece a sua prisão, tudo isso foi montado para que impedisse que o PT, né, e junto, né, com, claro, o Lula, voltasse ao poder, né, voltasse à presidência da República. E aí, mais à frente, Lula vai dizer assim, ele vai categoricamente, né, ele, em muitos momentos ele fala sobre isso, que ele está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com a situação do povo brasileiro, né? A falta de governabilidade, né? Então ele frisa muito assim a situação que nós estamos vivendo, essas atitudes e ações que provêm do governo Bolsonaro, quando se trata de modo especial de questões, por exemplo, relacionadas à economia do país, né? Nisso mesmo do próprio discurso que eles mesmos fazem sobre o crescimento econômico, essa coisa toda. Mas Lula está muito preocupado porque a preocupação maior dele tem a ver com a população mais pobre, né? E em muitos momentos ele vai lembrar, por exemplo, que durante o seu governo uma das maiores preocupações foi com a população mais pobre, com assim as condições que o governo deu, né, durante o seu governo e que deveria estar ainda continuando, né, nesse governo, mas não está acontecendo. Assim, da pessoa mais pobre ter o direito a uma alimentação adequada, quando ele fala do arroz, do feijão, né, ter direito a tomar o seu cafezinho, a pessoa ter minimamente uma dignidade, né, de viver, de viver com mais dignidade, né? Então ele retrata muito isso, que isso está correndo assim, grandes riscos, né, com o governo que nós estamos tendo agora. E aí ele já lembra ali que como eu estou falando aqui, né, sobre a atitude aí que o governo vem tomando, as relações comerciais, ele chega a falar inclusive até da Argentina, do Mercosul, essa coisa toda, que o governo vem fechando os olhos para isso, ou tirando fora, né, como é o caso da China, enfim, de alguns países em que o Brasil teve boas relações comerciais. Então, como que nós podemos pensar numa boa economia do país se o governo ele já vem tomando esse tipo de atitude? Então, é um tipo de coisa assim que o Lula tem chamado a atenção. Então, uma outra situação também de como deve agir um presidente da República, e esse ponto aqui eu achei muito interessante, quando se trata de outros países, aquela relação assim de intermediação, de diálogo que um presidente da República precisa ter. O presidente da República não deve agir como a gente tem percebido que o Bolsonaro, né, tem agido em relação, por exemplo, à Venezuela. Não é esse tipo de atitude, não é uma atitude de querer, a ponto assim de querer provocar guerras, de querer, enfim. Então ele lembra lá, inclusive, quando, né, no seu governo, assim, a importância que teve, por exemplo, o seu diálogo, inclusive até com os Estados Unidos, né? Com os Estados Unidos, com a Venezuela, com países da Europa, né? Com o BRICS. Isso que o Lula fala tem uma importância muito grande e é nesse sentido que nós deveríamos caminhar e não caminhar da maneira como está acontecendo. E por fim,
O Lula diz assim, e a meu ver isso daqui como se diz assim, há uma verdade muito forte, e que isso repercutiu inclusive na grande imprensa internacional, né? Repercutiu assim de uma forma rápida, né? Estrondorosa. Lula diz que o Brasil está sendo governado por um bando de malucos. O Brasil está sendo governado por um bando de malucos. E bota malucos nisso. Muita coisa que a gente anda, cada dia que passa que a gente vê assim desse governo, dá para dizer assim que é pura maluquice, né? Pura maluquice. Basta ter ouvidos e basta ter olhos, né, para poder enxergar o que eu estou dizendo. É muito evidente a maluquice, né, desse povo que está aí. Só que não vamos perder de vista que existe um interesse muito grande, que é que eles vão querer aí de todas as maneiras, de todo tipo de manobra que você imaginar para poder aprovar essa reforma da Previdência. E nós precisamos dizer não a essa reforma da Previdência, não à reforma da Previdência. Dia 1º de maio, quarta-feira, vamos todos para a rua e dizer não à reforma da Previdência e não a esse governo de malucos que nós temos no nosso país. Até uma outra vez, muito obrigado.